Olá, turma! Trago para vocês a socialização e a correção da primeira atividade de Química sobre a estrutura da matéria. Parabenizo aos alunos que conseguiram realizar a atividade, que leram, que postaram, certo? Parabéns! Para quem ainda não fez, ainda está em tempo de fazer. Vamos assistir ao vídeo? Bom, o primeiro questionamento colocado foi: você já pensou sobre a origem das coisas? Já se questionou de que é feito o mundo? Você já pensou sobre a origem da ciência e da química? Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas respostas colocadas pelos colegas para poder socializarmos. Dentre elas a resposta colocada foi: o mundo foi formado após a explosão do Big Bang, formado de terra, água e fogo. Ciência e química surgiram no século XVII a partir dos estudos de alquimia populares. A química conquistou um lugar central e essencial em todos os assuntos do conhecimento humano. Bem, todas essas respostas colocadas estão de acordo com o questionamento levantado. Então, só falando aí para vocês de que é feito o mundo, qual é a origem das coisas? Bem, todas as coisas que compõem o mundo é feita de átomo, é composta aqui pelo átomo, que é uma pequena partícula, invisível, que não é possível ser vista, mas que os cientistas descobriram que compõe todas as coisas que existem no mundo. Por exemplo, aqui da água. A água o quê? É uma matéria, certo? E essa água é composta por uma molécula. Nessa molécula há 2 hidrogênios e um oxigênio, que é o que? O H2O. Por isso que a gente chama também a água de H2O, porque na água há 2 partículas aí de hidrogênio e uma de oxigênio. E essa molécula é composta pelo átomo, que é uma partícula menor ainda do que a molécula, certo? E aqui temos aqui a composição do átomo, relembrando aí as aulas de química, que é o núcleo, composto por próton e nêutron, e tem também aqui os elétrons que giram ao redor desse núcleo. Qual é a origem da ciência e da química? A ciência surgiu da necessidade e do desejo que o ser humano tem em saber como as coisas funcionam. Com isso, foi possível ao ser humano entender os fenômenos naturais e intervir cada vez mais nos acontecimentos diários. Então, a ciência ela surge aí da necessidade do ser humano, da curiosidade do ser humano em entender os fenômenos naturais da natureza, as coisas que acontecem na natureza. Aí eu trouxe o exemplo aqui da chuva. O ser humano passa a observar a chuva e busca entender como é que aquele fenômeno acontece, como é que a água cai do céu, busca entender por que é que aquilo acontece e como acontece. E é por isso que hoje a gente conhece o ciclo da água, A gente sabe aqui que a água cai no chão, acontece o processo de evaporização, essa água sobe, para o céu e volta novamente para a Terra. Aí eu trouxe aqui também a tecnologia que a gente tem hoje por causa do avanço científico, que é a previsão do tempo. Hoje, se a gente buscar no celular, pesquisar se no dia de hoje vai chover ou não, e o horário também a gente consegue, por causa aí do avanço da ciência. A química está presente em atividades humanas desde a pré-história, como a descoberta do fogo. Então, a química ela está presente na vida humana desde que o homem descobriu o fogo. Então, o homem observou que os raios caíam nas árvores e as árvores pegavam fogo. Então, o homem tentou reproduzir aquele fogo através das pedras, produzindo faísca com pedras e também com gravetos. Então, a partir daí, quando o homem descobriu o fogo, ele passou a assar os alimentos, conseguiu se aquecer, para se proteger do frio, e também utilizou o fogo para afugentar animais selvagens, animais ferozes. Então, o homem ele observou
esse fenômeno natural e utilizou a seu favor, né? Então, a descoberta do fogo é considerado aí um conhecimento químico. Porém, enquanto ciência estudada de maneira sistematizada, aconteceu no início do século XVII, quando passaram a ser realizados experimentos em laboratório, com a finalidade de comprovar teorias e estabelecer modelos. Eu trouxe aqui para vocês, como exemplo, a tabela periódica. A tabela periódica caracteriza e elenca todos os elementos químicos existentes que a humanidade tem conhecimento até hoje. Então, essa tabela periódica, ela não foi sempre assim. Então, ao longo da história humana, ao longo das gerações, os cientistas foram descobrindo e adicionando elementos a essa tabela aí. E aí está como a gente encontra ela hoje. E aí teve essa tirinha sobre o conceito de química. E aí teve questionamento sobre a tirinha. A tirinha traz uma mensagem sobre a química e sua relação com a vida. Em qual situação da sua vida você consegue perceber essa relação? Então, a partir do que a gente viu até agora, a gente percebe que a química está envolvida em todos os processos, praticamente todos os processos da nossa vida, da vida humana. Por exemplo, o nosso corpo, o metabolismo que acontece no nosso corpo, o processo de digestão, né? Acontece alguns processos químicos, a gente ingere os alimentos, o nosso corpo pega os nutrientes necessários e o que a gente não necessita é colocado para fora. Os alimentos que a gente come, né? Os alimentos que a gente compra, vai ao mercado e compra, tem ali os conservantes para conservar aqueles alimentos. Então, tudo isso envolve processo químico. Tem os medicamentos também, né, que são feitos em laboratórios, produtos de beleza, também envolve a química, os objetos que a gente utiliza, a energia que a gente utiliza em casa, na internet, tudo isso envolve a química. E a química está presente em praticamente tudo na nossa vida, né? Em várias coisas no nosso dia a dia, assim, como foi colocado aí pela nossa colega. O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria. Só relembrando aí o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que existe no universo, que a gente consegue pegar, consegue sentir, às vezes às vezes não consegue pegar e nem sentir, né? Tudo aquilo que compõe o universo é chamado de matéria. Então, a química estuda a matéria, a estrutura da matéria, a composição, as transformações e a sua relação com a energia. Só pegando o exemplo aí novamente da água, né? A água ela pode ser transformada em alguns estados físicos, né? Em sólido, líquido e gasoso. Então, a química busca entender, né, usando o exemplo da água, como é que acontece essas transformações físicas aí na água, ok?